todos aqui da Codevasf da sede. Então, uma breve apresentação aqui, porque eu acho que muita coisa já foi dita pela Embrapa também, né? E eu não vou ser tão redundante. Eu vou fazer uma apresentação do que é o esquema de segurança da Codevasf aqui como um todo. Então, a posição que a gente está dentro da empresa, estamos interligados a uma gerência de gestão de pessoas e a área administrativa abaixo da presidência. Então, nós estamos aqui no nível 4, até chegar, digamos, à nossa presidência da empresa Codevasf. Então, e essa unidade de benefícios e saúde ocupacional, eu falo que é uma unidade que são duas em uma. Ela trabalha a parte de benefícios, vale transporte, cultura, ticket de refeição, e, numa outra parte, estamos a unidade de saúde ocupacional, onde exerce a engenharia de segurança e a área de medicina do trabalho. A nossa equipe em Brasília, a gente tem o técnico de segurança do trabalho, que é a Solange, que eu já apresentei, a Valesca, enfermeira de segurança, temos um médico contratado, não é da empresa exatamente, mas é um médico que está lá sempre. Temos uma dentista que faz parte também de prevenção dentária, atendimento na sede somente. Temos uma psicóloga, assistente social e eu, engenheiro de segurança do trabalho, como é o único engenheiro de segurança do trabalho de toda a empresa, em todas as 8 superintendências. Nas superintendências, nós temos a equipe de saúde, que seria a equipe básica, que temos o técnico de segurança, que representa cada superintendência, um assistente social e um psicólogo. Não que todos estejam nessa mesma equipe em todas as unidades. Como aqui a gente pode ver, primeira superintendência, nós temos somente hoje o técnico de segurança do trabalho. E na segunda só temos 2 daqueles profissionais que eu falei, na segunda, na quarta, na sexta, e a única equipe completa é da 7ª superintendência. Então, por quê? Nós temos um cargo amplo, onde que permite os empregados saírem de suas atividades ou funções que foram contratadas e exercerem atividades em outras unidades. Por exemplo, se há necessidade de um funcionário, digamos, um chefe de uma unidade de um outro setor, é possível ser retirado um dos funcionários, por exemplo, um psicólogo, para chefiar uma outra unidade que esteja necessitando, não necessariamente de um psicólogo, mas de um profissional de nível superior. Então, isso eu colocaria como uma das falhas que temos na Codevasf. Assim, eu aponto isso como uma das falhas, porque o correto mesmo era atender, igual a 7ª superintendência, toda a equipe completa. Então, eles têm as demandas que vêm da equipe da Codevasf, que passam para eles, e eles retornam todas as informações necessárias para a gente ter o conhecimento da empresa como um todo. Aqui, as ações de segurança do trabalho que a gente tem na Codevasf, tem o PPRA, tem o PCMSO, temos programas de ginástica laboral, tem uma infinidade de programas. Isso está tudo completo? Não, a gente precisa, digamos aí, mais cédulas para completar a nossa colmeia, digamos, para atender toda a parte de segurança. O que tem mais recente para vir é a questão do e-social, que vai, digamos assim, organizar um pouco essa parte de segurança do trabalho e deixar mais claro, até aberto para fiscalizações, e um plano de segurança do trabalho que a gente não tem ainda na Codevasf implantado, até mesmo com atribuições definidas de cada profissional que a gente já citou anteriormente. Aí, como eu falei, cada técnico, né, representado pela letra T, e a letra O a gente colocaria como as obras da Codevasf. Então, temos nas sedes das superintendências um técnico que representa a área de segurança do trabalho. Então, ele pega todas as informações de todas as obras, para onde todos os funcionários da Codevasf vai, para a gente ter um entendimento de onde estão os nossos funcionários, a que riscos eles estão sujeitos. Então, para poder fazer um diagnóstico e saber onde atuar a área de segurança do trabalho. Nisso, a gente centraliza todas as informações na nossa equipe central da sede em Brasília. Então, todas essas informações é um vetor de ida e de volta. Então, as informações, as demandas vêm e as solicitações vão para eles também.
Então, o que a gente está fazendo? Uma construção da área de segurança do trabalho. Então, erguer tijolinho por tijolinho, saber o que vai organizar a nossa área de segurança do trabalho. Então, temos o PPRA, inspeções de segurança, treinamentos. Então, esses tijolinhos mais escuros são os que já estão implantados e que a gente tem um controle mais certo do que está acontecendo. Opa! Esses aí que estão onde está na mesma coloração intermediária, laudo técnico, a sinalização, DDS, são que estão sendo implantados. O que a gente tem? Os laudos da Codevasf, temos laudos muito antigos, que não exatamente ele tem uma validade, mas, assim, o ambiente vai mudando. Então, tem coisas que ainda tem necessidade de fazer novos laudos para estudar os novos ambientes, fazer as novas verificações. O que acontece hoje nas Codevasf? É que a gente está atendendo conforme cada demanda vai surgindo. O ideal é que seja feito antecipadamente esses laudos, já definindo os ambientes de trabalho. E o que vai para surgir é essas questões de permissão para o trabalho, ordem de serviço, e um programa que verifica a avaliação auditiva, respiratória e visual que queremos implantar na Codevasf, para vários tipos de funcionários. Por exemplo, motoristas, os empregados que trabalham com riscos de expostos a ruídos altos, né? E melhorar esse ambiente de trabalho, porque o que está acontecendo hoje? Eu estou aqui apontando até muitas falhas aqui da Codevasf, não sei se eu poderia fazer isso, mas o que acontece. A gente está exercendo a parte de efetivação de laudos, correto, estamos pagando os adicionais, correto, porém, não é exatamente isso o ponto que, como eu, engenheiro de segurança, eu acho correto e que nem todo trabalhador deveria estar satisfeito. Não devem ficar satisfeitos. Receba adicional de periculosidade e insalubridade, minha vida está salva, está tranquila. É melhoria no ambiente de trabalho. É muito melhor o empregado trabalhar sem adicional, sem insalubridade, sem periculosidade, porém, num ambiente correto, limpo e com saúde. Aí é que nós queremos fazer uma atuação mais forte na empresa e fazer com que não estamos satisfeitos somente em receber os nossos adicionais. Queremos ambientes de segurança adequado para a gente. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, pessoal. Daí, qualquer pergunta surgir, pode fazer. Já. Pessoal, então, o mesmo esquema que a gente faz, crachazinhos aqui para fazer as perguntas. Vamos prestigiar os colegas que tiveram a boa vontade de vir aqui, trazer a apresentação da empresa deles para nós. Ninguém interessado? Tem uma do Facebook, tá? Que é para responder. Pode trazer, você vai fazer a primeira. Pode deixar aqui, Ademar, obrigado. Bom dia, meu nome é Ana Paula, eu estou na diretoria de comunicação da Nacional do Simpaf e venho aqui trazer uma pergunta que nos foi encaminhada via Facebook, tá? O Edvaldo Amâncio perguntou, no acidente de trabalho, a empresa é obrigada a entregar a CAT para o acidentado? Tá, na questão do acidente de trabalho, tem que ser emitido a CAT, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta de resposta simples. Aconteceu um acidente, classificado como um acidente no ambiente de trabalho, então, emite-se a CAT. E é entregue para quem? Quantas vias? Para quem? Na Codevasf, a gente entrega lá na unidade de gestão de pessoas, e a gente emite a própria CAT lá mesmo. Para o empregado, no caso. A Valesca pode dar uma resposta mais completa, porque é ela que recebe os... Gente, bom dia. Assim, só complementando, assim, a gente sabe que pela legislação seriam as 6 vias.
Na prática, o que é feito? Hoje, a transmissão ela é online. Você entra no sistema e ela já é enviada automaticamente. Então, fora isso, além da via do empregado, que é entregue, sim, né? A Solange, que é a nossa técnica, que normalmente emite lá, todos nós, eu emito, o médico emite, a Solange. Então, a gente também tem uma parceria, tanto com o próprio sindicato, como com a CIPA. Então, todo acidente de trabalho, a gente, além de emitir a via do empregado, a nossa, que fica arquivada, a gente também envia uma para a CIPA nos mesmos prazos e para o Simpaf. Isso já é assim, é uma prática. E assim, acho que já que entrou a minha fala, eu acho assim, esses eventos só fortalecem, né, a nossa atuação. Realmente é um trabalho que é um núcleo pequeno, difícil da gente mostrar a nossa importância, a gente vê aqui as discussões. Então, eu gostaria de parabenizar o evento, agradecer pelo convite, né? Ficamos abertos aí a perguntas. Quem não puder mandar agora, a gente também pode, tiver alguma dúvida sobre a nossa atuação. É bem próximo da Embrapa, assim, a gente já conhece o trabalho de vocês, e a gente viu que muita coisa se confunde, né? Muita coisa é bem semelhante, as mesmas dúvidas. Você quer complementar, só? Só um minuto. Eu queria que vocês se sentassem aqui. Eu convidei aquela hora, vocês não queriam? Por favor. As apresentações, quem é? Valesca. Eu sou Solange, técnico de segurança. Pode complementar a resposta? Só agradecer o convite, né? Estou à disposição de vocês para qualquer pergunta. Pessoal, o trabalho deles é um pouco diferente do nosso, né? Mas também tem muitas situações iguais. Ademar, Londrina. Beleza, ótimo. Bom, eu trabalho na Embrapa de Londrina, meu nome é Ademar, e eu gostaria de fazer uma pergunta só para saber como funciona na Codevasp. A nossa situação lá é o seguinte, nós temos uma quantidade enorme de colegas que entraram com pedido de aposentadoria especial. Tem até colegas com 48, 50 anos que eles já estão aposentados e trabalhando, e aposentados em condições especiais, correto? E correndo com muito medo, de repente vinha uma demissão, pedir para ser desligado, coisa parecida, e eles ainda não estão ao alcance do plano complementar, das séries, né? E um caso particular, que é o meu, a partir do momento que você faz 60 anos, você é proibido pelas normas da empresa de fazer aplicação com defensivos, correto? E se lá também pratica-se isso ou não, porque na nossa unidade pratica. A partir de 60 anos você para de fazer aplicações com defensivos, porque a lei não permite. Como funciona no caso de vocês? Obrigado. Então, na Codevasf, quando a pessoa é aposentada, no caso, aposentadoria especial, ela, se no caso ela recebe algum tipo de adicional, ou se ela está exposta a algum risco, insalubridade, periculosidade, nesse caso ela é afastada desse tipo de risco, né, desse tipo de função com esse tipo de risco. Então, lá a gente... Oi? Então, lá a gente vai pelo mesmo rumo de vocês. No caso da aposentadoria nosso, ele continua trabalhando. Não, lá não. Não, lá é mudado de função para uma função não insalubre ou não periculosa, então, sem riscos. Então, uma vez aposentado com aposentadoria especial, a gente transfere essa pessoa para uma atividade sem riscos. Pessoal, vamos ao microfone que a gente está ao vivo, tá? Se alguém quiser fazer a pergunta, vem aqui na frente, por favor. Vamos... Terminou a resposta? O próximo agora é o Aécio. Tá, só um minuto. Só um segundinho, só para esclarecer. Como já foi dito aqui, na Embrapa existem Embrapas e Embrapas e Embrapas, né? Correto? Na Embrapa Soja, a pessoa aposentada especial, ela continua fazendo exatamente as mesmas funções, correto? Correndo os mesmos riscos. Eu, como vice-presidente da seção sindical, tenho minhas opiniões contra, correto? Porém, nós levamos a chefia, eles falam que não tem lugar para suprir todos,
correto? Agora, uma pergunta que não me foi respondida. Também, aos 60 anos, a pessoa não... Aí sim, aí eles exigem que essa pessoa, quando completa 60 anos, a legislação não permite que ele trabalhe mais com defensivos químicos, correto? Não, no caso, lá na Codevasf, a gente ainda não tem nenhum caso desse tipo, não. Então, a gente não ocorreu esse fato até agora. Como proceder ainda? Ok? Ademar, eu vou também procurar, viu? Ver na legislação isso aí, tá? Interessante. Eu ainda nunca tinha chegado uma demanda dessa para a gente aqui na pasta da saúde do trabalhador, tá? Pois é, mas aí ele está falando questão de idade. Vou passar aqui para o Aécio do Senagem. Gente, mais uma vez, agora eu gostaria de agradecer aqui nossos colegas aqui, né, que foi muito importante, mais esclarecedora, né? Eu só sinto que aquelas pessoas que foram embora, elas deveriam estar aqui para ver como as coisas são feitas, assim, nossos colegas, né, que trabalham, fazem quase a mesma coisa que a gente, e a apresentação de vocês foi muito, mas muito legal, muito esclarecedora. Eu só queria agradecer isso, vocês terem vindo aí. Só que aquelas pessoas foram embora. O pessoal fala, no assunto da Codevasf, sempre interessa. Ó. Já surgiu uma pergunta do Ademar que a gente vai ter que ir atrás. Valdemir Rodrigues Cerrados. Bom dia, pessoal. Valdemir Rodrigues, tem apelido de Calado. Calado Embrapa Cerrado. A pergunta em relação, por exemplo, ao PDI, essa demissão incentivada na Codevasf, né, que vai acontecer a partir de janeiro agora. E eu tenho levado essa questão, né, para o presidente do sindicato, que não está aqui no momento, mas tem que levar ele a informação. A respeito de preparação, tanto psicológica como financeiramente, através da educação financeira, né, que a educação financeira transforma as vidas, né? Então, existe no nosso acordo coletivo de trabalho, né, da Embrapa, eu acredito que existe também na questão da Codevasf, e acho que vocês deveriam pensar isso, por exemplo, dessas questões aí. Acho que não é só, assim, em meses, né, para a pessoa se preparar, deveria anos, né, a pessoa se preparar. Por exemplo, até algumas ideias de tentar colocar, por exemplo, uma redução de jornadas de trabalho. Algumas pessoas apoiam isso, né? Com certeza, em vez dessas 40 horas, 30 horas semanais. Acho que é suficiente para a pessoa começar a sentir. Eu acompanhei uma palestra da parente do Nilson, Marilda, na Emater, onde ela falou essa questão aí, desligamento das pessoas, né? Então, com a idade, por exemplo, a partir de 60 anos, as pessoas realmente vão morrendo aos poucos, dia a dia. Tem um colega que comentou que a questão, né, essa breve vida após esse trabalho, né? Então, muitas vezes tem essa questão aí, com várias doenças, né? Doenças mentais. Mas a pergunta é, vocês têm, no momento, né, alguma preparação para desligamento dessas pessoas? Poderiam compartilhar com a nossa Embrapa? Bom, é bem pertinente. Na sexta-feira, última sexta-feira, nós tivemos uma notícia, assim, em primeira mão, na nossa área. Eu trabalho, né, dentro da unidade de gestão de pessoas, nós somos vinculados à unidade de gestão de pessoas, e o nosso PDI foi aprovado, mas ainda uma divulgação muito sem o conteúdo. A gente não sabe ainda os requisitos, a gente é formalizado, porque já foi colocado na nossa intranet. Desde 2010, na realidade, quando, no concurso que eu entrei em 2009, nós entramos num período que estava vindo de um PDI. Né? Eu acredito que a equipe, eu não participei na ocasião, tenha feito algum trabalho. Então, como eu não posso falar de algo antes da minha contratação, desde 2009, quando eu entrei, entramos um grupo, eu como enfermeira do trabalho, que era uma profissão nova, muita gente até brincava que nunca tinha me visto, o engenheiro de segurança na época disse que não. Então, assim, já foi uma mudança de conceito, contratar um profissional que lida com essas questões, não só saúde, que ele faz um intermédio, né, um intercâmbio, e
foi escrito um programa de qualidade de vida. Na realidade, foi institucionalizado. As ações já vinham sendo executadas, mas não havia uma política. Então, assim, com a minha contratação, a contratação de uma psicóloga, que o Moisés falou na equipe, e de um assistente social, nós sentamos, né, junto com o que já tinha, e foi escrito. Essa escrita foi aprovada na diretoria executiva. Então, hoje, a Codevasf existe uma política e existe um programa escrito, com diversos subprogramas, dentre eles a preparação para a aposentadoria. Então, essa semana, já fui assim, notificada, comunicada de uma reunião para tratar. Então, a gente já tem um programa escrito, temos uma cartilha, já foi feito todo um preparo, assim, não vem sendo executado. A gente tem as nossas dificuldades, como empresa, né, que também tem a questão financeira, a questão orçamentária. Mas, assim, sim, existe sim um documento dentro desse programa de qualidade de vida que é público, então vocês podem ter acesso. Acredito que a Embrapa, também não sei o trabalho, sei que antes disso foi feito um trabalho com diversas empresas públicas, acredito até com a própria Embrapa tenha sido feito algum estudo do que tinha à época, até para elaborar o nosso. Então, existe, sim, agora com essa notícia, a gente sabe que para o próximo ano vai ser feito um trabalho. Não tem como a gente deixar essa massa sem orientação, a gente sabe que vão ter muitas dúvidas, e a gente só vai conseguir falar de fato quando a gente tiver acesso ao conteúdo, em que condições. Mas a gente sabe que, realmente, é um assunto que tem que ser trabalhado quase que desde quando a gente entra na empresa, né? A gente já tem que preparar, igual o nosso envelhecimento, ele acontece desde quando a gente nasce. Então, a gente já tem que preparar o futuro para diversas áreas da nossa vida, não só para a aposentadoria. Inclusive, falando desse programa de preparação para a aposentadoria, falar que, nesse momento, era para a gente estar justamente numa reunião que se trata desse fato. Então, a gente até estava perguntando o que a gente vai fazer, para onde é que a gente vai. Vamos para a reunião de PPA, né? Ou vamos para aqui falar a respeito de segurança do trabalho. Então, a gente deixou por parte das nossas profissionais da área de psicologia e assistência social, então, dando suporte para isso e falando a respeito desse assunto lá com as nossas gerências e a parte administrativa. Valdemir, amanhã, às 11 horas, estará aqui também a Fundação São Francisco e a Séries, também para falar, para ver se eles têm algum programa para isso, né? Porque nós temos no nosso ACT, só que quem capitaneia isso dentro da Embrapa é o Rede Viva, que não funciona. Então, é um programa importante, a gente precisa, porque quando teve um PDI lá atrás, teve colegas que entraram e não estavam preparados, além de perder tudo, depois bateram na porta para tentar voltar, né? E isso é grave, então precisa ter uma preparação. Então, amanhã, a gente agradeço pela escolha, tá? De ter vindo para cá. Mas amanhã nós vamos ter um momento, a Fundação São Francisco, junto com a Séries, para falar exatamente desses programas, tá bom? O próximo agora é o Francisco Marcos Codevasf Penedo. Bom dia, parabéns por terem vindo, né, ter escolhido, ter participado desse evento. Eu tenho uma questão seguinte, eu sou diretor de saúde do trabalhador da nossa seção sindical lá e represento a CIPA também, né? E lá a gente tem uma questão que já vem assim recorrente por muito tempo. Nós não temos psicólogo lá e temos muitos colegas precisando de assistência psicológica, né? Tem ocorrido acidentes envolvendo acidentes de trânsito e, às vezes, acidentes que envolvem uma certa gravidade. E aí o motorista volta ao trabalho sem passar por um psicólogo. Então, assim, a gente está vendo realmente a necessidade muito forte da presença do psicólogo lá. E tem outra questão também, que a gente está tendo muitos casos de esquistossomose. Eu trabalho na psicultura e lá em torno de 70% a 80% de casos. E a gente está solicitando, através da CIPA, que seja incluído no periódico o exame específico para esquistossomose na sede da Codevasf em Penedo, porque lá nós estamos no Baixo São Francisco e existe realmente uma incidência muito alta de esquistossomose.
Então, são essas as minhas questões. Vou tentar ser breve, tá? A primeira pergunta foi em relação... a questão de psicólogo, sim. Aí eu volto à questão de 2009, quando eu entrei. Quando nós entramos, era uma equipe pequena, até então, nenhuma superintendência, relembrando, a gente tem aqui a sede, aqui em Brasília, e nós temos 8 superintendências, né, espalhadas. A primeira em Montes Claros, segunda em Bom Jesus da Lapa, terceira Petrolina, quarta Aracaju, quinta Penedo, sexta Juazeiro, na Bahia, que é colado com Petrolina, sétima superintendência Teresina, que nós estamos aqui com o nosso psicólogo do seu lado, né, Maurício, e a oitava, que é uma superintendência menor, agora em São Luís, com 35 empregados. Então, assim, o que acontece? Quando nós entramos nessa estrutura, como é que a gente pegou a Codevasf? Com uma técnica de segurança, a Solange, que era a saúde e segurança da empresa. Com a nossa contratação, a gente passou a ter um engenheiro de segurança, que na época foi um outro, o Eduardo, e contratação, não acho que nessa época nem no concurso já teve concurso para técnicos, não foi? O concurso foi o primeiro, né? Você quer falar? Que era um técnico de segurança para toda a Codevasf. Em suma, nesse concurso foi onde houveram as contratações de técnicos. A nossa estrutura passou, cada unidade deixou de não ter, né, mas passou a ter um técnico. Então, a equipe foi começando a ter entendimento das dificuldades. Dessa questão de contratar psicólogo ou não à demanda é muito uma questão de gestão. Quando a gente começou a ter os problemas dessa ordem, né, de problemas emocionais, dessa necessidade, o que tinha, nós da sede fomos até os locais. Então, quando a gente começou a chegar nos locais, em especial a nossa psicóloga e assistente social, a demanda era muito grande, as pessoas eram paradas nos corredores. E aí nós fomos recebidos, eu tive a oportunidade de ir apenas uma superintendência que foi em Montes Claros, fizemos alguns atendimentos, eu na minha área pertinente, até onde eu podia atuar, mas a situação realmente era gritante. Então, nesses locais que a gente foi recebido pelos superintendentes, chefes de gabinete, a gente apresentou a importância da contratação dos profissionais. E aí, nesse momento, como tinha o concurso e ainda estava ativo, foi onde os nossos colegas, que hoje são a nossa equipe, foram contratados. Então, a gente teve um psicólogo contratado na primeira superintendência, o Leonardo, na segunda superintendência também, assistente social. Onde não tinha psicólogo, foi contratado um assistente social. O ideal está longe de ser o ideal. Assim, até a gente vê que muita coisa a gente tem que atuar aqui da sede, orientando as localidades onde não tem. A gente tenta, às vezes, que um colega atue, às vezes um profissional da sétima atua dentro de uma unidade da oitava. É o que a gente consegue fazer. Em suma, é uma questão de gestão, o que chegou até a gente. A própria empresa tem que solicitar, cada unidade que identifica a sua necessidade, ela tem que cobrar a sua gestão de dizer que necessita. Eu não sei se essa é a lógica mais correta, mas foi aquilo que foi colocado para a gente. Então, uma conversa com o seu chefe de gabinete, uma conversa, né, o próprio sindicato intervindo, que eu acho que é uma força, é uma pressão positiva. Nós estamos lá para atuar, para trabalhar. A nossa conotação do trabalho é diferente. A gente, enquanto sindicalizados, a gente tem essa cobrança. Quando a gente atua sob demanda. Então, a minha orientação é que o sindicato se articule com a área da necessidade e, assim, que seja contratado profissional para a sua área. Até lá, a gente vem instruindo as pessoas da GRA-UGP, que são as pessoas que vêm conduzindo os processos e utilizando a rede credenciada associada. Hoje é isso que a gente tem. E muitos vêm fazendo um bom trabalho. Tem profissionais lá que eu disse, nossa, de tanto que eles atuam, hoje a gente tem a chefe da primeira superintendência, ela liga para a gente todos os dias. Nós acompanhamos casos das superintendências diariamente. A gente sabe nome e sobrenome de boa parte dos empregados. E a gente tenta fazer o que a gente pode, o que está ao nosso alcance. Mas precisa realmente de articulação, precisa de uma luta, precisa de uma conscientização. É necessário, as pessoas estão adoecendo, isso é fato.
E a questão da esquistossomose, realmente a gente recebeu, na realidade, uma demanda, um documento de um empregado que estava, né, já tinha sido diagnosticado, e a gente conseguiu custear, até fazendo um paralelo em relação ao que foi apresentado aqui pela equipe, eu não sei exatamente se foi a do bem-estar, e houve uma pergunta, lá o que a gente vem conseguindo fazer é o seguinte, a gente trabalha semelhante à Embrapa, a gente tem um perfil de empregados, homens, mulheres, idade, né, fragmentados, e eles fazem um X de exames. Mas o que a gente tem conseguido ao longo de uns 2 ou 3 anos é a gente autorizar, a gente tem um valor, né, previsto, então, se é possível, a gente tem incluído exames além daquele rol, porque muitas vezes você vai lá, apresenta um resultado, e aquele resultado precisa de uma complementação de exames. E aquilo é feito. A gente tem feito um trabalho pequeno, acho até pouco divulgado, mas a gente já teve casos de biópsias renais, a gente teve casos identificados e autorizados dentro do próprio periódico. Por quê? Porque a gente, às vezes, tem uma sobra de recursos de um que não utiliza, porque nem todo mundo utiliza a guia lá da empresa, ela custeia, porque ela teve que fazer em outro período, e a gente tem uma sobra de recurso. Então, geralmente, eu trabalho junto com a nossa área, tem a parte também de orçamento, e a gente vai conversando. Tem recurso? Então, sempre que tem, difícil a gente não autorizar. Na realidade, a gente até está preocupado com a demanda, com a proporção que isso está tomando, porque é um trabalho individualizado, autorizado, separado, e que nós estamos trabalhando com o que a gente pode. A equipe é muito pequena, mas foi um ganho que, assim, eu acho que, puxando, né, para o nosso lado, é muito bom quando você consegue ver o empregado operacional, principalmente, que, assim, a gente se sensibiliza ainda mais para o empregado que nem plano de saúde tem, e que a única oportunidade que ele tem de cuidar da saúde é com o nosso periódico. Então, por que não eu adequar, se ele precisa de um exame que foi detectado? Obviamente, a gente prima pela relação com o trabalho, né? A gente, primeiro, imediato, a gente tenta fazer uma correlação, mas muitas vezes não tem. Mas é a única oportunidade que ele tem de fazer. Então, a gente tem conseguido, não sei até quando, enquanto esse orçamento vai comportar, mas é um ganho. Hoje, realmente, eu tenho a oportunidade de dizer que eu vejo isso, eu vejo pessoas procurando, a nossa adesão é muito boa quando a gente do que a gente chegou ao que a gente tem hoje. Então, assim, o caso está sendo visto, o do empregado já foi autorizado, não só esse, como outro exame, e já chegou a demanda da CIPA para a gente, que está em análise com o nosso médico do trabalho aqui na sede. Tá? Só complementando, lembrando um pouco na apresentação, quando eu falei que a equipe das superintendências, a gente tinha o técnico, o psicólogo e assistente social, e que eu tinha até citado a respeito de que alguns eventos têm acontecido da nossa equipe estar sendo quebrada e está reduzindo, né, por falta de profissionais em outras áreas que acaba demandando um profissional de curso superior para essas áreas. Mesmo quando acontece isso, digamos, ter sido desestruturada a parte psicológica de uma superintendência, a equipe da sede acaba assumindo essa posição. Não é o ideal, lógico, né? Mas, assim, até sobrecarrega um pouco a nossa equipe da sede, mas a gente tenta, apesar da dificuldade da distância, não deixar de forma nenhuma a superintendência descoberta em relação à parte de psicologia e assistência. Então tá, gente. Agradecer imensamente a preferência de vocês terem nos dado, a preferência de ter vindo aqui, tá? E outras oportunidades surgirão e a gente convida novamente vocês, plenárias e outros que a gente tiver, que é tudo de Simpaf, né? Codevas, Embrapa, todo mundo, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês.